bendecidos con toda bendición. Saudações a todos os que vivem em mim e creem em mim. Vocês são os que jamais morrerão. Aleluia! E isso é o que queremos oferecer ao mundo, já que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Porque Ele é um Deus vivo e vive para sempre. Isso eu posso te assegurar, que estive morta e agora vivo pela eternidade. E eu não tenho dúvida de que é assim, porque eu creio em meu Rei, o Todo-Poderoso Deus Pai Melquisedeque. Se ele disse, eu creio e ponto. Amém, aleluia. No tema de hoje, Deus de vivos e não de mortos, parte 2, vamos compartilhar um pouco mais sobre esse tema tão importante, especialmente neste tempo, onde meus anjos foram enviados a salvar ao mundo. Quantos chamados pastores prometem às pessoas que no mais além vão ver a Cristo, quando Cristo é o ungido e o Messias? Se não puderam vê-lo aqui, salvando ao mundo, como acham que vão ver no mais além? Se chama Cristo pela missão de pregar as boas novas, que salvam aos homens da morte física. E Deus, como Cristo, está presente nesta dimensão, com os homens, para poder ajudá-los a não morrer mais. Porque desde o mais além seria místico e não estaríamos aqui, neste planeta Terra, se Deus fosse místico. Que bom que o Rei me enviou para calar a boca desses homens que se autoproclamaram pastores de Cristo, quando Deus não envia a pregar mentiras. Deus é a verdade e não há nenhum engano em nós. Cristo é a única que dá dons ou presentes aos homens. E meus anjos são os únicos autorizados a profetizar as boas novas ao mundo. Desses farsantes, já estão indo embora as poucas pessoas que têm. E agora que vocês foram enviados ao mundo, todos virão em busca da fonte de água que brota para a vida eterna aqui em Rei de Salém. Eu estou vendo a destruição desses chamados pastores com prontidão. Os escutei negando a Deus e dizendo, em seu coração, e alguns até dizem desde o púlpito, Deus não fará bem nem fará mal. Mas Deus é justo e só queremos o bem para o mundo. Por isso morreu e está aqui. Agora que está manifestado, mais rápido te alcançará a justiça de Deus. Porque todo homem que não morrer fisicamente saberá que Melquisedeque Lisbete é o soberano Deus de deuses. Comecemos lendo em Lucas 9, para dar início ao tema de hoje, Deus de vivos e não de mortos, em sua segunda parte. No capítulo 9, versículos 57 ao 62. E indo eles, um lhe disse no caminho, Senhor, te seguirei por onde quer que fores. E lhe disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Nesta figura, podemos ver que Cristo está dizendo a essa pessoa, a prova está no pudim. De sua boca saíram palavras que mostram que é fiel a Cristo. Por isso diz, te seguirei por onde quer que fores. Mas a Cristo responder, as raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, está dizendo, essas coisas se veem, mas o que você está dizendo por sua boca não se vê, porque não está me demonstrando sua fidelidade. Por isso ela diz, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Depois ela diz, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, dando a entender que Cristo não tinha igreja, não tinha corpo onde repousar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Ele disse-lhe, Senhor, deixe que primeiro vá e enterre o meu pai. Jesus lhe disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos, e tu vá e anuncia o reino de Deus. Nessa figura, Cristo está dizendo que se você é um vivo, deixa que os mortos enterrem seus mortos, porque para a tumba vão todos os que estão mortos, e não vivos em Cristo Lisbete. E depois lhe disse, e tu vá e anuncia o reino de Deus, para que os mortos possam viver. Isso é importante. Não enterrar um morto. Para isso estão os mortos que creem nesta morte física. Então também disse outro, te seguirei, Senhor, mas deixe que me despeça primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que pondo sua mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Essa frase, mas deixe que me despeça primeiro dos que estão em minha casa, está se referindo a alguém que não pôde deixar as coisas do passado no passado? Não pôde aceitar o borrão e conta nova e ainda está vivendo flertando com as trevas. E por isso ela diz: esse não é apto para o reino de Deus. Esse não cabe aqui, porque ninguém que está em meu reino e conhece a Deus pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e às riquezas, e essas riquezas não são monetárias. Essa figura das riquezas são os deleites da mente carnal que se opõe a tudo o que é Deus limpo e puro. Você sabe o que é Deus sendo rico sem empobrecer, por amor aos homens, e as pessoas por sua dura cerviz não saberem apreciar? Vejamos esse versículo em 2 Coríntios 8:9. Porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor a vós se fez pobre, sendo rico, para que vós, com sua pobreza, fosseis enriquecidos. Sendo rico, se fez pobre, colocando-se em um corpo de morte, para que vocês fossem enriquecidos também, que é viver eternamente. Se na morte física e no mais além fosse onde se ganha a riqueza de Deus, então para que se empobreceria Deus, se só tem que esperar que morram e cheguem lá? Porque não é assim. Esse é um engano dos chamados pastores. Você sabe por que eles falam do mais além? Porque são uns incrédulos que não creem nem na luz elétrica. Ainda que veem, não creem. E vendem às pessoas a fábula do mais além, porque sabem que no mais aqui não vem a glória de Deus. O que vem ao seu redor é morte, e querem se aproveitar de tudo o que puderem antes de morrer. Se eu fosse hipócrita, eu diria o mesmo que eles. Mas por ser a própria verdade, jamais falaria algo que não é. Se lembra quando ela disse: não se turbe vosso coração? Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai muitas moradas há. Se assim não fosse, eu vo-lo teria dito. Vou, pois, preparar lugar para vós. E se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez, e vos tomarei a mim mesmo, para que onde eu esteja, vós também estejais. E sabeis aonde vou, e sabeis o caminho. Ela disse: se assim não fosse, eu vos teria dito. É assim mesmo como eu hoje lhes digo toda a verdade, de que o mais além não existe. Quando diz que na casa de meu pai muitas moradas há, não está se referindo à casa de Deus, no mais além onde há ruas de ouro e mar de cristal, como pinta o mundo religioso? Nada a ver. Está falando da mente do homem, que é onde Deus faz morada, como diz em João 14:23. Respondeu Jesus e lhe disse: o que me ama, minha palavra guardará, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos morada com ele. Agora, Deus cumpriu essa promessa? Claro que sim, porque não há mentira em Deus. Vocês são as muitas testemunhas, que hoje podem ver as muitas moradas da casa de Deus. Se lembram da nuvem de testemunhas? Bom, vocês são a nuvem de testemunhas, porque alguém que morreu não pode ser testemunha. E neste versículo está se referindo às testemunhas da vida de fé. Isso quer dizer que, como vocês são minhas testemunhas fiéis da fé de Cristo, também o mundo será uma enorme multidão de testemunhas da vida de fé de vocês. Os mortos não podem ser testemunhas. Tem que estar vivo para ser uma justa e boa testemunha. Para que você quer testemunhas se são infiéis como as virgens insensatas, que apagaram por completo minha existência? Cristo disse: eu mesma prepararei lugar para vós, e onde eu estiver, vocês também estarão. Isso não se cumpriu há 2000 anos, e nem havia se cumprido desde então, até agora, nos últimos dias. Dito por Deus e feito por Deus, porque Deus cumpre tudo o que promete. Vamos ver outra evidência que demonstra que Deus não quer que você morra, senão que viva, porque Ele está vivo para sempre. Em Ezequiel 18, do 21 ao 32. Se o malvado se arrepender de todos os pecados que cometeu, e obedecer todos os meus decretos, e praticar o direito e a justiça, não morrerá. Viverá por praticar a justiça, e Deus se esquecerá de todos os pecados que esse malvado tenha cometido. Acaso creem que me agrada a morte do malvado? Não quero que, pelo contrário, abandone sua má conduta e viva? Eu, o Senhor, afirmo isso. Preferimos que um malvado abandone por completo sua má conduta para que viva?
Se o justo se aparta da justiça e faz o mal e pratica os mesmos atos repugnantes do malvado, merece viver? Não, senão que morrerá por causa de sua infidelidade e de seus pecados, e não se recordará de nenhuma de suas obras justas. Vocês dizem, o Senhor é injusto. Mas escute, povo de Israel, em que sou injusto? Não são, pelo contrário, vocês os injustos? Aqui Deus está falando às virgens insensatas, que são como o irmão mais velho do filho pródigo. Que injustas e egoístas são as virgens insensatas que ainda estão no velho pacto, da dispensação anterior. Elas pensam que são as únicas escolhidas e predestinadas e não têm que ir salvar ao mundo. O que esperam é a transformação mística de seu corpo para seguir em desordem para sempre. Que equivocadas estão! Deus mesmo disse que não quer a morte, senão que vivam. Elas só pensam em seu grupinho desordenado e não ajudam ninguém fora dele. Vocês acham que eles estão ajudando alguém colocando os pedófilos do Vaticano em sua página? São tão nécias que não sabem que o que estão fazendo é propaganda a esses criminosos que se deleitam em fazer essas coisas? Eu sei o que há nesses mortos do Vaticano. Não necessito sujar minha página, Rei de Salém, com essa asquerosidade. É que Martim e sua gente são piores que o Vaticano, porque pelo menos o Vaticano não está atacando a si mesmo. Martim ataca o Vaticano, mas tem com ele adúlteros, pedófilos e toda a sujeira que puder imaginar. Pelo menos o Vaticano não viu a luz, mas Martim e seu combo sim a viram e a rejeitaram. Por isso estão piores que o Vaticano. Em nossa página sempre vê a luz, palavras verdadeiras de Deus mesmo, testemunhos lindíssimos de meus filhos fiéis, louvores a Deus. Vê a ordem perfeita, algo que não se vê em nenhum lugar do mundo fora de meu reino. E isso é porque somos os verdadeiros adoradores de Deus. Aleluia! Somos privilegiados de ser parte desse reino inabalável. Amém, aleluia! Quando o justo se aparta da justiça, cai na maldade e morre, mas morre por sua maldade? Mas se o malvado se desvia de sua maldade e pratica o que é direito e justo, salvará sua vida. Se reconsidera e se aparta de todas suas maldades, não morrerá, senão que viverá. Contudo, o povo de Israel anda dizendo, o Senhor é injusto. Povo de Israel, em que sou injusto? Não são, pelo contrário, vocês os injustos? Portanto, a cada um de vocês, os israelitas, os julgarei segundo sua conduta, afirma o Senhor onipotente. Arrependam-se e apartem-se de todas suas maldades, para que o pecado não lhes cause a ruína. Joguem fora, de uma vez por todas, as maldades que cometeram contra mim, e façam para si um coração e um espírito novo, porque haverá de morrer, povo de Israel. Eu não quero a morte de ninguém. Convertam-se e viverão, afirma o Senhor onipotente. Estes versículos estão claros demais. Deus não quer a morte de ninguém e afirma, enfatizando, convertam-se e viverão. Como pode um chamado pastor dizer que há um mais além, quando Deus mesmo está dizendo que ele não quer que ninguém morra? Cada vez que escuto a um chamado pastor dizer que Deus o enviou a pregar e oferecendo mais além a minhas ovelhas, se inflama minha ira. São bem hipócritas em dizer que são enviados por Deus a pregar, quando ao mesmo tempo duvidam do que falam, dizendo que não sabem o que vai acontecer no futuro. Como você pode dizer que Deus te enviou e ter dúvida? Então, na verdade, não foi Deus que te enviou, e por isso duvida. Eu não duvido do porvir, e creio em tudo o que disse, e se manifestou por ter crido, porque eu sei quem me enviou, e está comigo. É o próprio Deus Pai Melquisedeque, e se Deus é conosco, quem é contra nós? Vou enviar a todos esses chamados pastores pelo mundo informação sobre a verdade, dando a eles uma oportunidade de se corrigir, para que depois não digam que não lhes foi dito. O rei e eu sempre os escutamos, e eu me maravilho em ver como diante de meus olhos estão pouco a pouco caindo como moscas. Esses homens ventrudos, maus e perversos, por querer estar à frente e figurar, que sabem tudo, não querem trabalhar, se escondem atrás dessas palavras,
O Senhor me enviou a pregar. São preguiçosos, que não gostam de trabalhar e vivem do pouquinho que lhes dão esses pobrezinhos. E essas ovelhinhas, na verdade, não estão com esses falsos pregadores, porque creem que Deus os enviou, nem creem no que dizem, mas estão com eles por pena e lástima. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente se mostram formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim eu vejo a todo aquele que me escutou e não quer arrepender-se de seu engano, e começar a falar a verdade de Deus. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Portanto, parem de enviar as pessoas à tumba, como se depois que morressem fisicamente fossem ver a Deus. Mentirosos! Nem vocês mesmos creem nisso. Deixem de ser tão hipócritas e aceitem que agora o que vocês tentam ensinar é o que aprenderam de mim. Esses homens são como os filisteus, que levaram a arca. Eles aprendem de mim e vão e ensinam como se fosse algo que o Senhor revelou a eles em particular. Hipócritas! Ainda que tentem ensinar o que aprendem de mim, ao não estar presos à videira verdadeira, por mais que falem, se enredam e enredam aos demais. Já devem estar os tumores manifestando-se neles. Vamos ler agora o que aconteceu com Lázaro, para poder ver outra figura em nossas vidas, hoje, em João 11, do 1 ao 16. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Se estava enfermo, já sabem que havia se apartado de Cristo. Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, foi a que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Enviaram, pois, as irmãs para dizer a Jesus: Senhor, eis aqui o que amas e está enfermo. Quando Marta diz, eis aqui o que amas, nos demonstra o que hoje vemos em Cristo Lisbete, que ama aos filhos desobedientes e não se cansa de exortá-los para que reconsiderem e possam viver. Ouvindo, Jesus disse: Esta enfermidade não é para a morte, senão para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E Jesus amava a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Aí há uma figura que devemos observar para poder aplicá-la ao espiritual. O Messias ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Mas por que esperou 2 dias, se ele disse que essa enfermidade não é para a morte? Quando por ter esperado 2 dias é que Lázaro morreu? Logo depois disso, disse aos discípulos: Vamos à Judéia outra vez. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e outra vez tornas para lá? Respondeu Jesus: Não tem o dia 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas o que anda de noite tropeça, porque não há luz nele. Nestes 2 versículos, vemos que Cristo está dizendo: Enquanto haja luz em vocês, levem essa luz para que os que andam de noite sejam iluminados por sua luz e assim poder sair das trevas. Os ajudem a não tropeçar. Ela não pensava que procuravam apedrejá-la, senão em levar sua luz aos que estão na escuridão. Dito isso, disse-lhes depois: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para despertá-lo. Aqui Cristo está falando espiritualmente, mas eles não entenderam e pensavam como homens terrenais. Eles dizem: Para que regressar a esses filhos ingratos, como as virgens insensatas, que não te aceitam? Hoje é da mesma maneira. Disseram então seus discípulos: Senhor, se dorme, ficará são. Mas Jesus dizia isso da morte de Lázaro, e eles pensaram que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Viram como parece contraditório que Jesus diga primeiro: essa enfermidade não é para a morte? E depois disse claramente: Lázaro está morto? Isso não tem sentido? E me alegro por vós de não ter estado ali, para que creiais, mas vamos ter com ele. Disse então Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: Vamos também nós, para que morramos com ele. Por que Tomé disse: Vamos também nós, para que morramos com ele? Se você fica na letra como estavam os apóstolos que viam as coisas com seus olhos terrenais, jamais vai entender essas alegorias, porque isso se escuta confuso. Tomé foi o único
que neste momento entendeu o que estava falando Cristo, já que ao dizer vamos também nós, para que morramos com ele, nos indica que não estava se referindo a uma morte física, senão a morrer como Cristo nos ensina a morrer hoje, para não terminar no sepulcro. Ao Cristo esperar 2 dias para ir até Lázaro, nos confirma que ela não se apurou para salvá-lo, porque era necessário que essa figura pudesse se aplicar espiritualmente hoje em vocês, meus santos anjos, e por isso ela disse: essa enfermidade não é para a morte, senão para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Nesses últimos dias eu esperei 2 dias, figura de 2 anos, para enviá-los a levantar os mortos dos sepulcros. Agora sigamos lendo para ver o que mais aconteceu, nos versículos do 21 ao 27. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, eu sei que Deus te dará tudo o que pedires. Marta estava bem segura de que o Pai estava com seu Cristo naquele tempo, prova contundente de que também está hoje com seu Cristo. Jesus disse: teu irmão ressuscitará. Sim, respondeu Marta, ressuscitará quando ressuscitem todos, no último dia. Notem como Marta não pensou em uma ressurreição física, já que ela entendia que Cristo nunca falou de que os mortos ressuscitariam fisicamente. Ela falava de uma ressurreição no dia final, que é o que vivemos hoje. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda depois de ter morrido. Todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisto, Marta? Uma vez mais, nos encontramos com palavras que parecem contraditórias. Ela diz primeiro: quem crê em mim viverá, ainda depois de ter morrido. E depois diz: todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Se ao crer em Cristo jamais morrerá, então não concorda dizer que quem crê em mim viverá ainda depois de ter morrido? Aqui Cristo está se referindo a 2 tipos de virgens. Quem crê em mim viverá ainda depois de ter morrido? Essas são as virgens insensatas, que regressam depois de ter morrido, já que estavam vivas enquanto tinham meu espírito de vida. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá? São as virgens prudentes que, por viver e crer em mim, jamais morrerão. Sim, Senhor, disse ela, sempre cri que tu és o Messias, o Filho de Deus, o que veio de Deus ao mundo. A convicção que tinha Marta em seu Cristo é o que acabo de explicar, não que ia levantá-lo dos mortos fisicamente. Sigamos lendo em João, agora do 38 ao 44. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, falou: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se creres verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra de onde havia sido posto o morto, e Jesus, levantando os olhos para o alto, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o que estava morto saiu, com as mãos e os pés atados com faixas, e o rosto envolto em um pano. Jesus disse a eles: desatai-o e deixai-o ir. Nestes versículos, temos algumas figuras para explicar. A primeira figura é: tirai a pedra. Essa pedra é a de tropeço e que os edificadores desprezaram. E também a expressão Senhor já cheira mal, porque já faz 4 dias. É figura de que no 4º dia, ou seja, no 4º ano de nossa missão, se depois da etapa da graça para os filhos desobedientes não morreram fisicamente, terão oportunidade, vocês os levantarão dos sepulcros. Esses mortos que creem em mim serão levantados para a vida eterna. Por isso eu lhes disse, desde a fundação do mundo, em não endureçais vossos corações. Não sejamos como esse irmão mais velho que não conhece bem seus pais e só pensa em si mesmo. Um filho nosso ama como nós amamos e se compadece dos demais e se goza quando um irmão que estava morto regressa à casa, não importa quando seja.
Mas não vamos levantar esses ossos das tumbas? Está falando espiritualmente, por isso quando Ezequiel profetizou sobre os ossos secos, não estava se referindo a cadáveres, senão aos que estão mortos, sem o espírito de Melquisedeque-Lisbete. Vamos ler esses versículos. Em Ezequiel 37, do 1 ao 14. A mão de Melquisedeque-Lisbete veio sobre mim, e me levou no espírito de Melquisedeque-Lisbete, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar perto deles por todo o redor. E eis que eram muitíssimos sobre a face do vale, e todos eles sequíssimos. E me disse: Filho do homem, viverão esses ossos? E disse: Senhor Melquisedeque-Lisbete, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra de Melquisedeque-Lisbete. Assim disse Melquisedeque-Lisbete o Senhor a estes ossos: Eis que eu farei entrar espírito em vós e vivereis. E porei tendões sobre vós, e farei crescer sobre vós carne, e os cobrirei de pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou Melquisedeque-Lisbete. Profetizei, pois como me foi ordenado, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e houve um tremor, e os ossos se juntaram, cada osso com seu osso. E olhei, e vieram tendões sobre eles, e a carne cresceu, e a pele estendeu-se sobre eles, mas não havia neles espírito. E me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e dize ao espírito: Assim disse Melquisedeque-Lisbete o Senhor: Espírito, vem dos quatro ventos, e sopra sobre estes mortos, e viverão. E profetizei como havia me ordenado, e entrou o espírito neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, todos estes ossos são a casa de Israel. Eis que eles dizem: Nossos ossos se secaram, e pereceu nossa esperança, e somos de todo destruídos. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim disse Melquisedeque-Lisbete o Senhor: Eis que eu abro vossos sepulcros, povo meu, e os farei subir de vossas sepulturas, e os trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou Melquisedeque-Lisbete, quando abra vossos sepulcros, e os tire de vossas sepulturas, povo meu. E porei meu espírito em vós, e vivereis, e vos farei repousar sobre vossa terra. E sabereis que eu, Melquisedeque-Lisbete, falei e cumpri, diz Melquisedeque-Lisbete. Depois de ter lido esses versículos, vemos que a figura é para que possamos ver que está se referindo aos que Deus dá espírito quando se profetiza sobre a verdade de Deus. Por isso diz nos versículos 4 e 5, Profetiza sobre estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra de Melquisedeque-Lisbete. Assim disse Melquisedeque-Lisbete o Senhor a esses ossos: Eis que eu farei entrar espírito em vós e vivereis. É através de minha palavra e de vocês profetizando sobre a verdade de Deus. Essa é a única forma de receber ao Espírito que provém de Deus. Outra mentira que usam os autoproclamados pastores é que se nasce com o Espírito de Deus e isso é falso. Entram neste mundo vazios e saem vazios, por isso morrem. Mas quando escuta a palavra de vida e crê nela, não morrerá jamais. Deus é quem diz isso. Portanto, de onde tiram esses homens nécios, que todos nascem com o Espírito? São mesmo dignos de lástima, e se não se corrigem, deixarão de ser, e esse será seu fim, porque o que eles pregam é uma mentira. Se lembram do ladrão que estava na cruz juntamente com Cristo? O que se arrependeu antes de morrer? Vamos terminar olhando esse versículo em Lucas 23, do 42 ao 43. E disse a Jesus: Lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Então Jesus lhe disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele morreu juntamente com Cristo, e isso é uma figura do que vivemos hoje em morrer juntamente comigo. Por isso hoje vocês estão no paraíso. Cristo não disse que no mais além estaria com ela e com o Pai? Ela disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, te digo a verdade, se ouvires hoje minha voz, estarás comigo no paraíso. O paraíso é na mente, e aí é onde Deus passeava, quando viu o que maquinava Adão quando desobedeceu. Todo o escrito no Evangelho Eterno é figura,
do que vivemos hoje. Se não entendemos as figuras, vamos ser a piada do mundo, como são os chamados cristãos e as demais religiões. Eles, não podendo explicar o significado do que na verdade significa o escrito na Bíblia, para o mundo secular, são taxados de loucos e infantis. E aos meus filhos fiéis, ninguém os envergonhará. Escrito está por Deus mesmo, em seu Evangelho eterno: todo aquele que crer em mim não será envergonhado. Amém, aleluia! Os amamos para sempre e nos vemos logo.